Capítulo 730. Em uma montanha fora da cidade de Baian, em uma floresta que havia perdido toda a vitalidade porque estava soterrada por um penhasco meio desmoronado. Um homem alto e atarracado de meia-idade, com cabelo azul profundo, usava uma túnica de sacerdote da tempestade enquanto estava no ar e observava a área. Havia uma raiva clara e ardente em seus olhos. Ele não era outro senão o cardeal da Igreja das Tempestades, arcebispo do Mar Horsted, diácono de alto escalão dos punidores mandatários, rei dos mares Jan Cotman. Naquele momento, a batalha anterior ainda estava fresca na mente de Cotman. Ele se lembrou de como todos os participantes da batalha recuaram. O anjo da escola de pensamento rosa usou um método específico para transferir seus poderes de uma grande distância. Depois que ele falhou em atingir seus objetivos, ele facilmente trouxe seu parceiro gravemente ferido, e ninguém queria que ele ficasse, além do estranho monstro que apareceu do nada. Jan Cotman lembrou-se muito vividamente de que quando o anjo retraiu seu braço, ele tinha esparsas penas brancas no braço preto e pegajoso. Do topo do crânio e de dentro do olho erguido, elas cresceram a partir de pontos inimagináveis. E tudo isso aconteceu porque o anjo da escola de pensamento rosa estava se esquivando da luva com a aura do verdadeiro Criador enquanto usava um pouco de sua força para quebrar o que parecia ser um apito de cobre comum. Pouco depois da sinistra e estranha criatura do mundo espiritual travar uma batalha com o anjo, ela recuou voluntariamente para as profundezas do mundo espiritual, impedindo Jan Cotman de persegui-la. O santo da Ordem Aurora que abriu uma porta de teletransporte não participou da batalha. Depois de observar a situação com perplexidade, ele pegou a luva com a aura do verdadeiro Criador e abriu a porta para sair antes que a batalha terminasse. O estranho monstro que foi convocado por causa do apito de cobre não tinha forma fixa. Ele era como a manifestação da própria morte. Ele era como uma névoa que enchia os arredores, mas tinha muitas penas com marcas amareladas. Seu alvo era óbvio, o anjo da escola de pensamento rosa. Antes de este último escapar, ele também havia desaparecido da área como se estivesse perseguindo seu alvo. Mas mesmo assim, Jan Cotman, que pegou um artefato selado da cidade e correu para cá, ainda se sentia desconfortável. Foi como se de repente saltasse para frente durante sua longa jornada em direção à morte. A única pessoa sem qualquer divindade fugiu do local antes da chegada de Jan Cotman e não foi encontrado em lugar nenhum. No entanto, Jan Cotman o reconheceu. Ele era um aventureiro que matou um apóstolo do desejo da sequência 5, tornando-o qualificado para ter suas informações colocadas na mesa do Rei dos Mares. Embora isso não fosse algo que ele precisasse prestar muita atenção, Jan Cotman, que havia vivenciado a sequência do marinheiro, ainda se lembrava da informação relevante. Ele olhou para o penhasco e olhou para as ondas quebrando enquanto murmurava um nome: German Sparrow. Reticências. Em uma ilha em águas desconhecidas, as figuras de Klein e Azik foram rapidamente delineadas na costa. Klein estava prestes a falar quando os olhos de Azik, de pele bronzeada e que usava chapéu, de repente ficaram escuros, como se estivesse conectado a um mundo silencioso e escuro. Ele agarrou o ar com a mão direita, e todas as penas brancas subdesenvolvidas voaram e se enrolaram em um feixe, pousando em sua palma. Com um aperto suave, todas as penas estranhas desapareceram como se tivessem se transformado em alimento para o mundo silencioso em seus olhos. Senhor Azik, isso foi provocado por aquele apito do episcopado luminoso. Klein primeiro apontou o assunto antes de explicar em detalhes. A situação era um tanto premente e para tornar a situação ainda mais caótica, soprei aquele apito de cobre e entreguei aquela pena ao mensageiro.
Então, um sentimento semelhante veio do submundo. Não fiquei e saí imediatamente da área, mas ainda tinha essas penas no corpo. Azik, com seus traços faciais suaves, assentiu gentilmente e disse: eu senti isso de longe. Não deveria ser um Beyonder de alta sequência comum. Suspeito que seja um subproduto do projeto da morte artificial do episcopado luminoso. É isso mesmo. Então conseguiu conter aquele anjo da escola de pensamento rosa? Klein pensou com alegria. Azik olhou em volta e continuou: ainda tenho assuntos que requerem minha atenção. Isso pode despertar mais das minhas memórias. Quando tudo isso estiver feito, irei procurá-lo novamente para reivindicar aquele anel deixado pela antiga morte. Tenho a sensação de que talvez precise fazer uma viagem ao Mar Berserk ou ao continente sul. É melhor ir para cidades grandes como Backlund ou Trier. Nesses locais, as forças que a escola de pensamento rosa pode mobilizar são muito limitadas. Eles não ousariam agir precipitadamente. Claro, é melhor que você escolha lugares como a Ilha Passo, onde as principais igrejas têm suas sedes, mas isso trará outro tipo de perigo. A última frase de Azik foi uma piada, como um cavalheiro comum de Luen. As experiências de sua vida atual pareceram deixá-lo uma impressão profunda. Independentemente da porção de memórias que ele recuperou, ainda mostrava sinais claros de seu antigo eu. Em situações relativas a memórias retidas, o intervalo de décadas não deveria ter muita influência no intervalo de tempo de milênios, mas a partir de um estado de perda completa de memória, 2 a 3 décadas são suficientes para remodelar uma pessoa. Depois que o Sr. Azik recuperar completamente suas memórias, suas muitas vidas diferentes resultarão em personalidades diferentes? Que pergunta profunda! Vou deixar a senhorita Justiça considerar isso mais tarde e procurar o conselho dos alquimistas da psicologia. Enquanto Klein estava pensando, secretamente soltou um suspiro de alívio quando percebeu que o Sr. Azik não estava investigando porque ele teve um conflito com a escola de pensamento rosa. Em vez disso, ele perguntou: Sr. Azik, você sabe alguma coisa sobre a árvore mãe do desejo? Azik balançou a cabeça. Eu nem sabia da existência dela antes de você me enviar a carta. Você não conhecia a árvore mãe do desejo? Klein ficou surpreso ao perguntar: então, e o Deus acorrentado? Azik balançou a cabeça novamente enquanto dizia com um suspiro sorridente: nos tempos antigos, ela ou eles poderiam ter outros nomes. Isso mesmo. O Sr. Azik iniciou o ciclo de perder e encontrar suas memórias no final da quarta época. Ele continuou vagando pelo continente norte, enquanto a escola de pensamento rosa nasceu no início da quinta época no continente sul. Klein assentiu e não perguntou mais nada. E como Azik tinha assuntos que precisavam de sua atenção, ele deu alguns conselhos antes de levá-lo a atravessar o mundo espiritual até chegar a uma praia específica na costa leste do continente norte. Com a saída do Sr. Azik, Klein olhou para a água do mar que continuava subindo em direção à costa por alguns segundos. Ele não estava com pressa de ir para a cidade próxima. Em vez disso, encontrou uma caverna desabitada, estabeleceu um ritual simples e criou uma parede de espiritualidade. Ele sacrificou a fome rastejante, sentença de morte, o apito de cobre de Azik, as viagens de Groselha e o solo com o sangue do Senhor para o espaço misterioso acima da névoa cinza. Então, ele deu 4 passos no sentido anti-horário e entrou no espaço misterioso. Ele ocupou o assento que pertencia ao louco e convocou uma garrafa de metal. Como foi armazenado acima da névoa cinza, o sangue remanescente na pequena garrafa não coagulou. Depois de calçar a luva e encher os outros itens, Klein derramou algumas gotas e espalhou-as na capa marrom escura das viagens de Groselha.
Porque uma história totalmente nova não começa desde o início, com a adição de um novo personagem. Klein olhou para o livro que não mudou de nome e de repente ficou confuso. Antes que ele tivesse tempo para pensar, sua visão se transformou em um borrão, como se houvesse inúmeras criaturas translúcidas escondidas ao seu redor. Tudo logo ficou claro e Klein se viu sentado em uma longa cadeira de madeira ao longo da rua. Foi daqui que ele apareceu anteriormente. Há uma função de salvamento automático? Klein brincou interiormente enquanto tirava a lama manchada com o sangue do cenoura antes de quebrar um galho de árvore para tentar adivinhar. Seguindo os resultados que recebeu, saiu da cidade, entrou em uma floresta próxima e encontrou o almirante de sangue inconsciente ao lado de um pequeno riacho. Neste momento, apenas cerca de 10 minutos se passaram desde a batalha. As feridas exageradas, no pescoço, no peito e no abdômen do cenoura, estavam se contraindo e pareciam ter se recuperado significativamente. Tal nível de vitalidade era completamente diferente dos humanos. Em mais 15 a 30 minutos, o almirante de sangue provavelmente acordaria, e em mais 1 a 2 horas, sua mobilidade seria restaurada. Este era um zumbi, um espectro. Você teve a chance de ser resgatado pelo anjo e semideus de sua organização, mas seu sangue respingou nas viagens de Groselha, tornando você um prisioneiro deste livro e me dando tempo suficiente para cuidar de você. Claro, isso fez você evitar os ataques perdidos da batalha entre semideuses, evitando que você morresse imediatamente. Não tenho ideia se você chamaria isso de boa ou má sorte. Klein murmurou enquanto observava e segurava a sentença de morte em sua mão e estendia a mão para o pescoço do cenoura e removia o colar feito de prata pura. O colar tinha um pingente da mesma cor que lembrava uma moeda antiga. Ambos os lados estavam repletos de padrões misteriosos e símbolos relevantes, bem como palavras gravadas no antigo Hermes. Você terá tanto azar quanto tem sorte agora. Este é o item místico que aumenta a sorte do almirante de sangue? Infelizmente, mesmo um semideus não pode melhorar minha sorte, então duvido que posso vendê-lo por dinheiro, ou posso perguntar à senhorita mensageira se posso usar isso para fazer um pagamento parcial. Klein não estava com pressa para pegar o colar enquanto ele o colocou na pedra ao lado dele. Ele estava com medo de que houvesse efeitos colaterais desconhecidos que pudessem afetar as coisas que ele estava prestes a fazer. Então, Klein se concentrou enquanto controlava os fios do corpo espiritual do almirante de sangue. Queria fazer a sua primeira marionete, que usaria por um longo período de tempo, para concluir os princípios de um mestre das marionetes. Além disso, nenhuma marionete era mais conveniente de se ter do que um espectro. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Em apenas 10 segundos, Klein alcançou o controle inicial. A intuição espiritual de cenoura percebeu o perigo enquanto seu corpo mostrava sinais óbvios de luta, mas ele não conseguiu acordar devido aos ferimentos graves e aos pensamentos lentos. O tempo passou e, no 4º minuto, Klein não escondeu o suspiro de alívio. Naquele momento, o almirante de sangue cenoura abriu os olhos, ficou de pé e o encarou. Com uma série harmoniosa de ações, ele pressionou o peito e fez uma reverência. Bom dia, senhor. Como posso ser útil? Ponto.